Oi, pessoal, continuo aqui na minha empreitada de esclarecer um pouco o posicionamento ético da filosofia do Nietzsche e como se posicionar eticamente a partir da filosofia do Nietzsche. E eu trago aqui esse livro, Conhecer é Criar, do grupo de estudos Nietzsche. Tem uma passagem muito interessante, mas antes eu queria falar com vocês. Quem quiser mandar mensagem, fazer pergunta, solicitar para a gente fazer uma live, alguma coisa, discutir. Não precisa saber sobre Nietzsche, não. Pode ter outros conhecimentos, a gente vai conversando, discutindo. O importante é compartilhar. Se você tiver interesse, é só mandar mensagem aí e entrar em contato que a gente marca assim, né? Então eu vou trazer aqui um conceito muito particular e que aparece bastante na filosofia do Nietzsche, que é a má consciência. E a má consciência, ela é um elemento que impede o homem ético, nietzschiano, e o homem nobre, a se posicionar enquanto tal. Né? É um elemento que transforma o homem nobre em um escravo. Né? E aqui ele não vai dar uma dica de como não ter uma má consciência, mas ele vai tentar analisar como funciona essa má consciência até na nossa psique, na nossa psique, como que isso funciona em nós. E é um trecho bem longo aqui, mas eu vou ler com calma. E é muito interessante, assim, prestem atenção nisso aqui, é muito, muito legal, muito interessante para a nossa vida. Por má consciência, se entenderá a consciência da culpa. Então, má consciência tem a ver com culpa, né? E esta como remorso, ou seja, má consciência, culpa e remorso são sinônimos. À medida que remorso seja compreendido como o sentimento insistentemente reiterativo de reprovação e de recusa em si mesmo, uma autoacusação. Né? Então o remorso é uma autoacusação. Do efeito como que foi mal feito, ou como que não deveria ter sido feito. Né? Então aquilo que a gente acha que foi mal feito ou não deveria ter sido feito, a gente sente com relação a isso um remorso. Né? Mas como realmente se estrutura tudo isso? Né? Ser culpado é ser responsável. Ser o autor ou a causa de um ato, de uma coisa ou de um algo feito, praticado. Assim, culpa diz o mesmo que responsabilidade, autoria, causa. Mas, de modo geral, por culpa se entende um sentimento, no qual está implicado o remorso, ou seja, acompanha a culpa, o remorso acompanha a culpa, constituindo-a decisivamente, o sentimento de má consciência. E o que é isso propriamente? É sentir-se culpado, responsável, autor, causa, por um ato, fato ou feito que, sim, foi feito, praticado, porém, sussurra uma voz, né? E essa voz seria a voz da consciência, né? Não podia ter feito, praticado, não podia ter feito isso. Quer dizer, um ato que, ao ser praticado, de algum modo transgrediu ou violou uma norma, lei ou princípio superior, que aparece como externo, de fora, e, nesse sentido, transcendente. Ou seja, a violação de uma moral que está além, né? Que está transcendente a nossa. Uma tábua de valores que está sob, né, nossas cabeças. Não discutamos aqui agora o direito, a origem e o teor dessa norma, princípio ou lei. O fato é que, agora, isto é, a partir dessa situação ou desse estado de humor, começa o inferno. Como? Por quê? Entende que esse retorno, né, essa tentativa de se perguntar por que eu fiz isso, por que isso não poderia ter sido feito, isso gera um estado de espírito. E esse estado de espírito é um inferno. Né? E isso a gente fica se perguntando. Sentindo-se culpado, responsável, por um feito que, porém, não devia ou não podia ter sido feito. Aparece simultaneamente a exigência, a necessidade de redimir-se. Redimire, resgatar, reaver, readquirir, repetir. E o caminho que então imediatamente se mostra para cumprir tal exigência é o da volta, do retorno, do retrocesso, para desfazer o feito e, assim, restaurar, isto é, readquirir, resgatar a inocência, ou seja, a não ou a irresponsabilidade perdida. Então é a partir desse sentimento de culpa, a gente tenta, de alguma forma, resgatar um estado anterior, né? Tentando se redimir, reaver, readquirir. Né? É nesse contexto que tem início o trabalho insone e insano de voltar sobre o feito para desfazê-lo. Né?
A gente tenta desfazer, a gente tenta voltar para trás, né? Voltar. Né? Porém, como não se consegue essa proeza de retorno, né? Como jamais se tem êxito nessa empresa, o empreendedor dessa tarefa mostra-se sempre para si mesmo como alguém, como aquém do necessário, como incapaz. Né? Como incapaz e como impotente. Uma vez que desfeito o feito é algo, disse Aristóteles, lapidarmente, que não é concedido sequer aos deuses, a divindades. Né? Não é possível retornar a esse ponto. Nem os deuses conseguem isso. Não discutamos também aqui a irreversibilidade do tempo, né? Linear, causal, sucessivos, que é o horizonte temporal articulado e desdobrador dessa empreitada que descrevemos. Porque aqui, de certa forma, há uma tentativa de voltar no tempo, né? Mas o tempo é linear. Então, o tempo ele corre para frente. E aí tem algumas explicações físicas, que o tempo passa sempre de uma situação de menos entropia para mais entropia. Então, ele não tem como passar de uma situação de mais entropia para menos. Então, não há um retorno no tempo. Né? Decisivo aqui para nós é o fato que, enquanto mais se dá o empenho, quanto mais se faz o esforço, tanto mais se evidencia a impotência. Então, quanto mais a gente tenta se redimir, voltar para trás, mais cresce em nós o sentimento de impotência. E disse que o ódio do impotente é o mais visceral. A tarefa que, desde o ditame da má consciência, se mostra necessária, revela-se também infinita, ilimitada, isto é, irrealizável. E assim a culpa, o remorso, a má consciência, se mostra irredimível, inexpiável, impagável. Aí, e por isso, o inferno. Né? E tudo. Todo esforço, toda energia, e só para trás, todo o horizonte de vida se transformando em só de volta. Então, há um momento onde essa culpa se transforma em um elemento somente de retorno, somente um movimento de ir para trás. Né? Não há mais futuro, não há mais o porvir, né? Que é a dimensão privilegiada da vida, finita, que é a vida da tarefa, de por fazer, enfim, de criação. Nasce como movimento de autossuperação. Acabou a criação, acabou a autossuperação, acabou tudo isso, porque a tarefa que o indivíduo vai se dar é de retorno, infinita, né? E irrealizável, né? E nessa estrutura também não há mais o esquecimento, que é o lugar da ação inútil e necessária, pois se avoluma para o infinito a memória residual, a memória de dado e de fato, isto é, de feito, que é a memória fonte do ódio, do ressentimento, da vingança. Então é a partir dessa tentativa de retorno, que é irrealizável e torna o indivíduo cada vez mais impotente, aí surge o sentimento de ressentimento e de vingança, né? E de vingança contra o tempo. Não há mais inocência. A inocência do e no devir, pois não pode. Não é possível querer e poder para trás. E era preciso, impunha-se, né? Porque você fica no sentido de voltar para trás, e isso é impossível, né? E é o que é o movimento do culpado, né? Em algum lugar, em alguma hora do grande sertão, Veredas, Riobaldo, entrevendo toda essa dinâmica subrepetícia da culpa, da má consciência, diz: para trás não há paz. Né? Então, isso aqui é muito interessante. Como nos posicionar na vida, né? Tendo consciência desses elementos, né? Dessa culpa, desse ressentimento, e fazer o movimento inverso, que é, em vez de voltar para trás, ir para frente, ir para por vir. Por que um ato, por que um fato é tão importante que eu preciso me redimir dele a qualquer custo, que eu preciso voltar para trás e ficar sempre voltando? Por que há tanta importância na culpa, né? Por que damos tanta importância para a culpa? Vamos pensar um pouco nisso. E aí, como se posicionar eticamente a partir disso? A partir, talvez, até de uma negação dessa má consciência. E de uma positividade, né? Um abraço.